Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém? Sejam muito bem-vindos a mais um culto ao nosso Deus, ao nosso Pai. Que bom que você está aqui. Queria te convidar a se colocar em pé, para juntos nós estarmos louvando, adorando o nosso Deus, para que juntos nós possamos cantar sobre as suas maravilhas. E Maranata, hora vem, Senhor Jesus, amém? Se coloque, esteja à vontade, renda o seu coração a Ele. E toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti teu lado estou, segura em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Digno de louvor, só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. A minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao teu lado estou, segura em tuas mãos, eu nada temerei. Jesus,
Graça e paz, igreja. Amém. Essa é a nossa esperança, né? E como é bom sabermos que temos um destino certo. A nossa história não acaba aqui. Há uma eternidade nos aguardando. Amém? Você tem convicção disso? Está firme e forte, inabalável nessa convicção? Glória a Deus. Você pode cumprimentar quem está do teu lado, dar um aperto de mão, um abraço, que sabe uma palavra aí de encorajamento, de fé. É bom estarmos reunidos para celebrarmos o nome de Jesus como igreja, família da fé, corpo de Cristo, não é? Glória a Deus. Você pode se assentando conforme você já foi cumprimentando alguém. Obrigado pela sua companhia, pela sua presença. Que a graça de Jesus seja sobre você. Amém? Glória a Deus, queridos. Eu quero aqui brevemente lembrar alguns avisos e também algumas coisas novas que vão surgindo. Acredito que todos nós já estamos avisando há alguns dias. Por exemplo, o turno de oração que nós vamos ter no dia 16, no sábado próximo, que vai começar a partir das 6 horas da manhã até as 13 horas. Como que vai funcionar esse turno de oração? A cada 30 minutos nós teremos aí um revezamento de irmãos e irmãs que virão para orar. Você não precisa dar o seu nome, fazer inscrição, apenas vir, escolha um horário que você quiser, venha. Se quiser ficar mais de 30 minutos, pode ficar, não é? O nosso espaço não é tão grande ali, vai ser na salinha de oração, um ambiente todo preparado, mas com certeza vai ser muito aconchegante, propício e agradável para orarmos e buscarmos ao Senhor. Teremos alguns direcionamentos, algumas referências, e você vai ser suprido com certeza na direção do Espírito Santo para orar. Então nós convocamos a igreja, convocamos você que é visitante também, queira estar conosco, fique à vontade. A partir das 6 da manhã, neste sábado, até as 13 horas da tarde, estaremos num turno de oração constante, sem parar. E você é convidado a estar aqui em qualquer horário, em nome de Jesus. Amém? Uma vez eu escutei o pastor Augusto Nicodemos dizendo que o seguinte: não importa como, onde, se você tem uma oportunidade de se reunir em oração, vá, aproveite, porque isso é combustível para a sua fé, isso é importante para a sua caminhada. Então nós esperamos você, igreja, para estarmos juntos. E se ficar pequeno ali, Deus vai prover, mas o importante é que estejamos juntos em oração, amém?
Bom, o próximo aviso, queridos, é que no dia 21 nós teremos aqui uma programação especial para os casais. É o culto para casais, promovido aí pela rede de casais, não é? No dia 21, não nessa quinta-feira, na outra, às 20 horas. Nós teremos aqui a participação especial do pastor Ricardo Bruder, lá da 2ª IPI de Londrina. Nós conhecemos e sabemos que com certeza vai ser muito edificante para os casais, uma palavra de sabedoria para os casais. O que você precisa fazer, casal? Dar o seu nome ali no balcão de informação. Não tem custo nenhum, tá certo? Apenas você precisa dar o nome do casal para a gente se organizar melhor para te receber e com certeza proporcionar um ambiente agradável para buscarmos a Deus juntos, tá certo? Casal, se você ainda não deu o seu nome, dê hoje. Faça a sua inscrição, não deixe para depois, senão você vai esquecer, tá certo? E também, queridos, nós vamos ter 2 dias depois, no dia 23, no sábado, o primeiro culto da Rede Jovem, né, é o DIP, com o tema maturidade. Nós teremos um encontro especial ali no salão, aquele encontro aconchegante também, gostoso, e com certeza com uma palavra desafiadora. Então, jovem, você está convidado a estar conosco, e eu peço a você e te convoco a convidar mais um a estar também, para que venhamos celebrar Jesus juntos, como nós sabemos fazer como jovens, né? Naquela agitação gostosa e sempre com uma palavra voltada para a nossa realidade. Amém, queridos? E nós temos aí um último recado, que é sobre a nossa agenda do final desse mês, com o especial feriado de Páscoa, não é? Nós já temos avisado e vamos reforçar que na sexta-feira, dia 29, no sábado, dia 30, vai acontecer a mesa da ressurreição. O que é essa mesa da ressurreição? É você, junto com a sua família, abrir as portas da sua casa, marcando um café da manhã, um almoço, café da tarde, uma janta, como você quiser, e convidar alguém especial para você, ou quem sabe alguém, nem tanto da família, mas alguém que você ainda não tem um estreitamento, um relacionamento, uma amizade, você queira romper barreiras, quem sabe você queira compartilhar do amor de Jesus a uma pessoa, a uma família. Então você pode ter a oportunidade de convidar pessoas para estar na sua casa. Pode ser irmãos da igreja mesmo, que você queira proximidade, né, estreitar uma amizade, proporcionar um acolhimento, ou pessoas de fora, como Deus colocar no seu coração. Mas nesses 2 dias estaremos abertos nesse movimento nos lares. A Igreja IPI de Sertanópolis nos lares, neste movimento maravilhoso de acolhimento e proporcionando aí que Cristo seja verdadeiramente conhecido, esteja no nosso meio. Nesse encontro, quando você que queira participar, mande uma mensagem para a secretaria da igreja, dizendo que você quer participar e você vai ser direcionado a um grupo do WhatsApp para ter maiores informações. O grupo já foi criado e você poderá então entrar nesse grupo para receber orientações, mais detalhes de como você proceder. Amém, queridos? E no dia 31, pode passar aí a próxima imagem? Nós teremos aí, tem uma imagem especial aí do dia 31, se tiver pode colocar, se não deixa essa aí mesmo. Mas no dia 31, no domingo, nós vamos ter aí às 6 da manhã o culto da ressurreição. Ah, pastor, mas eu acordo tarde, só 10 horas da manhã. Queridos, você não pode perder. Faça um esforço. É o único domingo do ano que a gente faz isso, para celebrar o nome de Jesus, como se fosse naquela manhã de ressurreição em que Ele ressurgiu dos mortos, não é? Então você é convidado a estar conosco às 6 horas da manhã, um culto especial, com uma palavra especial, seguida de um café também delicioso, preparado para a gente sair daqui bem alimentado nos 2 sentidos. Amém, igreja? E à noite, nesse mesmo dia, o especial de Páscoa, com aquela programação maravilhosa, um musical, cantata, teatro, como você já sabe, e a gente vai se surpreendendo cada vez mais. Então você é convidado a estar às 6 da manhã, e às 19 horas também para o musical. Amém? Glória a Deus, ufa, já passou. Agora quero convidar você a ficar em pé mais uma vez. Nós vamos continuar celebrando a Jesus, agora com o nosso louvor financeiro, de acordo com o que Deus colocar no seu coração. Quem sabe você já veio preparado, sentir agora aí de ofertar, contribuir financeiramente com os seus recursos, reconhecendo a paternidade de Deus, a provisão de Deus sobre você, sobre a sua família, sobre o seu lar. Você que nos visita, fique à vontade,
não se constrange, não se sinta pressionado a fazer isso, somente se Deus tocar no seu coração. Mas como família da fé, como igreja de Cristo, nós fazemos isso com alegria, porque tudo é de Deus, e tudo é para... Amém, queridos? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, porque essa noite é uma noite especial. Nós estamos aqui no encontro com a tua graça, no encontro com o teu amor, no encontro, Senhor Deus amado, com a tua presença. O Senhor está no nosso meio, o Senhor está em nós, o Senhor está entre nós, sobre nós. O Senhor Deus é real, verdadeiro nessa noite, e nós te louvamos e te exaltamos, porque o Senhor é a principal, ó Deus, pessoa neste lugar, digno de glória, de honra, de louvor, de exaltação. Ó Deus, engrandecemos o teu nome e pedimos, Pai, continue fazendo a tua vontade na tua igreja, no teu povo, em cada família aqui presente, cada um que nos assiste, Senhor, que todos nós possamos a cada dia presenciar, vivenciar a tua provisão, o teu cuidado, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Obrigado, Senhor, nós te entregamos nosso louvor financeiro, gratos por tudo, em nome de Jesus. E quem crê diz, amém. Vamos celebrar Jesus. Seja minha fortaleza, minha fonte eterna, és, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh, minha canção. Tu és bom, bom, bom. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu não me
chamas de volta, Tu nos chamas de filho, Pai. Tu és a fonte da água viva, Senhor. Oh, Jesus, muito obrigado por não nos abandonar, Senhor Jesus, por ser o nosso Pai, Jesus. Oh, Senhor, Tu és a fonte da salvação, Senhor. Obrigado, Senhor. Receba o nosso louvor. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Teu falar. Tu és por quem a minha da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Teu falar. Tu és por quem a minha alma
fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá do teu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia, Jesus. Toda honra, toda glória. Obrigado, Jesus, por nos salvar, por nos amar, Senhor. Obrigado, Jesus, por tuas promessas, Senhor. Feche seus olhos, ainda em pé. Senhor, nós viemos nessa noite aqui para o encontro com o Senhor. A nossa alma anseia por Ti. Nós temos sede de Ti, Senhor. Nós não temos e não somos uma fonte que possa saciar e nada nesse mundo, Senhor, nós sabemos disso. Nós te pedimos, Senhor Deus, mata a nossa sede hoje. Seja qual for a necessidade do meu irmão, da minha irmã, Senhor Deus, mata a sede nessa noite. Que a Tua palavra, Senhor Deus, venha como um refrigério. Que a Tua palavra venha, Senhor Deus amado, como uma fonte inesgotável de vida abundante, Senhor, para restaurar, para Deus restabelecer, quem sabe um propósito, para, Senhor Deus, resgatar, Senhor Deus, algo que se perdeu, Pai, mas não nos deixa sair nessa noite daqui como entramos, Senhor, mas que sejamos saciados mais uma vez pela Sua presença, pela Sua palavra, ou melhor, Senhor, se o Senhor quiser aumentar a sede, para que venhamos constantemente buscar dessa fonte certa, dessa fonte verdadeira, Senhor. Dá-nos mais de Ti nessa noite, Pai, no nome de Jesus. Queremos ouvir a Tua voz,
pela tua doce, maravilhosa e poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, queridos. Pode se sentar. Em nome de Jesus. Que gostoso, não é? Adorarmos, celebrarmos ao Senhor. O Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é verdadeiro. Glória a Deus. Queridos, nós estamos aí nesse mês, começamos aí na semana passada uma temática tão especial, sombra e água fresca. Conversando entre nós pastores, até pensamos, vamos trazer uma palavra mais simpática, porque muitas vezes a gente sempre fala, né, de desafios, a gente sempre traz uma palavra de confronto. Aliás, a palavra ela sempre vai nos confrontar e nos chamar a uma responsabilidade, não é? Mas, por que não uma palavra mais de encorajamento, de promessa, uma palavra que verdadeiramente venha também nos colocar diante daquilo que Deus está fazendo, queridos, não é? Quem sabe você entrou aqui desanimado, frustrado, quem sabe você entrou aqui desejoso, com desejo no seu coração. Senhor, eu quero uma resposta. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, preciso que o Senhor fale comigo. E eu quero, em nome de Jesus, através dessa palavra, ser instrumento de Deus, para que você tenha um direcionamento para hoje. O que você precisa hoje? Qual é o pão que Deus tem para nós hoje? Qual é o maná? Em nome de Jesus, amém, queridos? Para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 21. Semana passada, o pastor Rodrigo nos trouxe, através de uma ilustração de um texto do Novo Testamento, sobre a necessidade de termos um barquinho. Quem estava aqui? Amém? E aí, você já preparou o seu barquinho? Você tem usado o seu barquinho? Foi uma palavra no sentido de sempre precisarmos ter um escape, para estarmos na presença de Deus, reabastecermos nossas energias, ouvirmos a voz do Senhor, sairmos da multidão, sairmos da correria, sairmos do cotidiano, para de fato realinharmos o nosso coração na presença de Deus. E hoje, queridos, nós vamos entender que nós precisamos de um outro artefato. Nós vamos ver durante a nossa conversa aqui. Gênesis capítulo 21, quero convidar você a ler a partir do versículo 14. Gênesis 21, a partir do versículo 14, diz o seguinte: Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha, e deu de beber ao menino. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha, e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Não sei se você já conhecia essa história.
mas é uma história um pouco tanto inusitada. Talvez muitos não a compreendem do ponto de vista humano. A gente precisaria aqui fazer uma exegese com aplicações do Novo Testamento, mas não é o foco aqui. Para a gente entender de fato o significado de tudo isso, a reverberação daquilo que vai acontecer. Mas essa história, ela traz-nos uma lição, à luz daquilo que nós lemos, compreendemos. Antes de entrarmos de fato nessa história, eu quero lhe fazer uma pergunta. O que de fato é sombra e água fresca? Pedi para os irmãos, enquanto não tiver o texto bíblico, se puder deixar a tela do tema de sombra e água fresca, agradeço, queridos. O que de fato é sombra e água fresca? Eu estava refletindo sobre isso e cheguei a algumas indagações. Queria provocar a sua imaginação com essas perguntas. Será que sombra e água fresca é a ausência de dor e sofrimento? Você se entende assim? Eu estou vivendo o melhor tempo, a melhor época da minha vida, porque eu estou sem dor, estou sem sofrimento, estou sem lutas. Estou vivendo sombra e água fresca. Eu estou deitado em berços esplêndidos na presença de Deus. Será que é isso? Será que sombra e água fresca é o sucesso profissional e financeiro? Quando parece que está tudo dando certo na sua vida profissional, está tudo dando certo na sua vida econômica, financeira, você está vendo resultados, as coisas estão acontecendo, você está brilhando os olhos, está entrando dinheiro, está pagando as contas, não é? Você não está deixando nada para trás. Opa, estou vivendo sombra e água fresca. Será que é isso? Será que sombra e água fresca é estar em paz e harmonia com tudo e todos? Sem dificuldade nenhuma de relacionamento, sem dificuldade nenhuma com o sistema, sem dificuldade nenhuma com a nossa realidade, a nossa volta, com o nosso meio. Será que isso é sombra e água fresca? Será que sombra e água fresca é alcançar o que se deseja, ou a conquista de um sonho? Uau, Deus ouviu a minha oração, então eu estou vivendo sombra e água fresca. Uau, as coisas estão acontecendo conforme eu planejei, meu projeto está dando certo, meus planos estão dando certo, estou vivendo na sombra e água fresca. Será que é isso? Será que sombra e água fresca é ser bem-sucedido e bem conceituado? É ser reconhecido? É ter aplausos? Estar em evidência? É ser requisitado? É ter pessoas te seguindo? Será que isso é sombra e água fresca? Será que ter sombra ou estar diante da sombra e água fresca é ter o sim de Deus a todos os planos e projetos da nossa vida, queridos? É ter o sim de Deus a todos os intentos, tudo aquilo que pensamos, desejamos, sonhamos, ver Deus operando, e você fala: meu Deus, eu estou vivendo sobrenatural, porque Deus está presente na minha vida, está se revelando a cada dia, eu estou vivendo em sombra e água fresca. Será, queridos? Quando temos necessidade, ou melhor dizendo, o que é sombra e o que de fato é água fresca? Eu fico pensando se sombra e água fresca, nós podemos muito bem confundir isso com algumas questões da nossa vida. Nós podemos, às vezes, estarmos distraídos na sombra e água fresca. Sabe aquela sensação de que eu estou de boa, eu estou de boa, estou tranquilo, estou de boa na lagoa, porque, afinal de contas, Deus está no comando da minha vida, no cuidado, no controle da minha vida, ou então você está vendo as coisas acontecendo, ou então você simplesmente está distraído, você não tem problemas, ou você pelo menos não percebe que tem problemas, talvez você não queira aceitar que você tenha problemas, e você acha que você está vivendo uma sombra e água fresca. Você está num estado de inércia, num estado de acomodação, distração.
A sombra e a água fresca, queridos, pode ser maquiada, de certa forma, com o descaso. Quando não estamos nem aí com a paçoca. Quando não estamos nem aí com o que está acontecendo à nossa volta. Quando estamos vendo a realidade à nossa volta de grandes sofrimentos, de grande enfrentamento, de pessoas sofrendo, problemas na família, dentro de casa, no trabalho, mas não estamos nem aí. Colocamos o nosso foninho no ouvido, ouvimos a nossa música, nós temos aquele momento de distração e estamos em total descaso, porque afinal de contas o meu coração está tranquilo, eu estou vivendo sombra e água fresca. Entende o que eu estou falando? Nós podemos, ou nós corremos esse risco de acharmos que essas situações são sombra e água fresca, queridos. E sombra e água fresca pode parecer perda de tempo. Aliás, muitos de nós, quando se acha ou se entende em sombra e água fresca, no bem bom, na tranquilidade, pode muito bem, além de estar distraído, além de estar vivendo o descaso, estar vivendo, quem sabe, um desprezo daquilo que importa. Perda de tempo. Perda de tempo. Pode denotar ou parecer preguiça, de não querer encarar a vida, de não querer encarar as circunstâncias, as responsabilidades, o compromisso da vida. Preguiça. Está tranquilo, está tudo bom, tem quem me sirva, não é? Tem quem faça tudo por mim, eu não preciso correr atrás, está tudo tranquilo. Eu tenho um celular que tem tudo na minha mão. Queridos, pode parecer um descompromisso com a vida. O fato é que eu quero só provocar a sua imaginação para a gente pensar o que é sombra e água fresca. Acho que talvez a gente tenha que entender mais quando nós necessitamos de sombra e água fresca, para a gente poder entender o que de fato é. Sabe quando nós temos a necessidade de sombra e água fresca? Óbvio, quando estamos cansados, não é? Estamos cansados, sobrecarregados, exaustos. O que a gente precisa? De uma sombra. Quem sabe diante de um sol escaldante, e nós lemos um texto em que se trata, por exemplo, de uma jornada no deserto, diante de um sol escaldante, de uma terra árida, sem vislumbre nenhum, sem provisão nenhuma aparentemente. E quando você menos espera, numa situação de aflição, você se vê cansado. Quando diante das exigências da vida, das exigências da sociedade, quando diante das grandes responsabilidades, você se vê cansado. É nesse momento que você precisa do quê? De um descanso, sombra e água fresca. Quem sabe você está sedento, porque se precisamos de água fresca é porque é uma sede. Sede. Você já se deparou com uma grande sede, e quando você vai beber água, você vai pegar água da geladeira, se a sua geladeira é aquela geladeira, aquela mais simplesinha que não tem, ou você não tem um bebedouro que traz água geladinha, talvez você é como eu ainda, que tem aquela geladeira que você tem que encher a garrafa, colocar na geladeira e esperar 3 horas para gelar, sabe? Mas aí você encheu todas as garrafas, porque está muito calor em Sertanópolis, já usou todas as garrafas, descarregou, você encheu, mas você está morrendo de sede, e você vai com sede ao pote para beber uma água fresca, e você se depara com uma água ainda quente. Desce gostoso ou não? Desce difícil, né? Pode até descer tranquilo, mas não mata a sede. Não é aquele negócio gostoso que refrigera a alma, que mata a sua sede, que sacia. Porque quando estamos com sede, queridos, e a nossa alma quando está sedenta, nós precisamos de uma água verdadeira, de uma fonte verdadeira, fresca, não quente. Nós precisamos de um refrigério. Sabe quando nós necessitamos de sombra e água fresca? Quando estamos desfalecidos. Quando não temos mais forças. Quando nós já fizemos, quem sabe, tudo que já esteve ao nosso alcance, ou que pensamos que está ao nosso alcance. Quem sabe nós já demos tudo de nós para encontrar força e não temos em nós mesmos. Nós precisamos de um refrigério,
Nós precisamos de uma restauração. Estamos desfalecidos, precisamos reviver. Sabe, queridos, eu estava pensando que a sombra e água fresca, ela não é o ponto de partida. Sombra e água fresca, ela não é o ponto de partida da nossa jornada. Sombra e água fresca é uma parada para um pit stop. Sombra e água fresca é uma parada para refrigerar a nossa alma, para restaurar a nossa força, para nos fortalecer, a fim de continuar a jornada. E aí me chama a atenção também, queridos, que sombra e água fresca, ela não é permanente, mas ela é momentânea. Sombra e água fresca, por isso que tem muitas pessoas que se entendem na sombra e água fresca, e não querem sair mais. Está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo gostoso. Deus, o Senhor me colocou numa situação, numa circunstância que, está 10, não me tira daqui não, Senhor, está tranquilo. Não preciso de provação, não preciso de luta, não preciso de adversidade, nada disso, Senhor. Longe de mim passar por dificuldades, longe de mim, Senhor, de enfrentar desafios, longe de mim, Senhor, de enfrentar adversidades, porque eu estou na sombra e água fresca, Senhor, está tranquilo, está bom, está gostoso, não quero sair daqui. Nós somos assim, não somos? Mas sabe, queridos, sombra e água fresca não é permanente, é provisório. Sombra e água fresca é provisão de Deus para um propósito. Nós vamos entender isso, de acordo com o texto. E sabe, queridos, quando Deus nos provê sombra e água fresca, quando não resta mais recursos humanos, quando nós já nos cansamos de nós mesmos, quando não vemos mais saída aos olhos naturais, quando Deus provê sombra e água fresca para nós, ao seu povo, quando nós perdemos o controle da nossa vida. E aí nós nos voltamos para o texto, porque nesse texto, queridos, há uma circunstância difícil, em que uma mãe com seu filho sofre uma grande rejeição, sofre um grande abandono. Agar era egípcia, era serva de Sara, esposa de Abraão. Abraão, pai da fé, pai de Isaac, Isaac, pai de Jacó. Abraão era avô de Jacó. Estou te situando na história. Sara, esposa de Abraão, recebeu uma promessa de Deus, de que ela geraria um filho na velhice. E Abraão recebeu essa promessa também, de que seria pai de uma grande nação. Só que as coisas demoraram para acontecer. E enquanto eles esperavam as coisas acontecerem, Sara, e nem tanto Abraão, decidiu antecipar as coisas, porque eles estavam ficando velhos. E a promessa de Deus estava ficando para trás. Deus havia dito, olha, farei de vocês uma grande nação. Vocês terão um filho. É uma promessa de Deus. Mas eles não aguentaram esperar. E o que aconteceu? Sara decidiu que Abraão se deitasse com a sua serva, com a sua escrava egípcia, chamada Agar, que se trata aqui dessa mulher do contexto que lemos. E Agar tem um filho chamado Ismael. Anos depois, quando Ismael já era praticamente adolescente, nasce Isaac. Isaac nasceu de Sara. Agar teve Ismael. Não foi o filho da promessa, foi uma antecipação, foi um improvisamento e não a provisão de Deus, está certo? Foi uma tentativa humana de cumprir os propósitos divinos. Ismael é como se fosse o resultado de uma tentativa humana de cumprir os propósitos divinos. Mas mesmo assim, apesar de Ismael ter vindo, e de acordo com a permissão de Deus, de acordo com a graça de Deus, Deus ainda cumpriu a sua promessa, dando a Sara um filho na sua velhice, chamado Isaac. O contexto aqui é de uma festa em que Abraão reúne toda a sua família e festeja e celebra o desmame,
quando Isaac deixa de ser bebê, deixa de ser criança que ainda mamava para ser uma criança maior. Então há uma festa, uma celebração de acordo com o costume da época. Sabe o que acontece? Sara percebe Ismael, o filho da Agar, tirando sarro, caçoando, ironizando, se aproveitando do menino Isaac. Quem sabe havia ali uns ciúmes, quem sabe havia ali uma inveja, quem sabe havia ali um desentendimento por conta de um ser filho da promessa e o outro não. O fato é que Sara, quando percebe o filho da egípcia Agar maltratando o seu pequeno Isaac, ela fala com Abraão e dá uma ordem a ele: olha, expulsa essa mulher daqui, eu não quero saber mais dela aqui, manda ela e o menino embora. O texto vai dizer em adiante, aliás lá atrás, versículos antes, que isso doeu no coração de Abraão. Ele sentiu muito isso, porque ele era pai de Ismael e tinha muito respeito, mesmo sabendo que ele não era o filho da promessa. E só para vocês entenderem, Isaac foi descendente de Jesus, de Isaac, de Jacó, de toda a descendência que veio depois, veio Jesus. Mas queridos, se a gente parar para pensar, essa é uma história que nos intriga, porque nós vemos uma mãe, mesmo que ainda não fizesse parte dos planos redentivos de Deus, do plano de salvação de Deus, porque Agar era egípcia, e Ismael foi um jeitinho humano que Abraão e Sara deram para que a promessa de Deus se cumprisse. Então Ismael não era o filho da promessa, mas mesmo assim, queridos, nós entendemos que todo ser humano é alvo da graça e do amor de Deus. Toda pessoa nascida, todo ser humano que vem à vida tem um propósito de salvação, de restauração, para conhecer, viver e receber o amor de Deus. Eu vejo escancaradamente o cuidado de Deus sobre uma mãe rejeitada, abandonada, expulsa, desposada, e sobre um filho que também foi deserdado, porque mesmo não sendo o filho da promessa, Ismael, era filho de Abraão, teria direitos também, mas ele foi deserdado, foi expulso. Nós começamos a ler, já numa parte em que Abraão se levanta pela manhã, ele atende ao pedido da sua esposa Sara, de expulsar Agar, e manda a sua serva ir embora, sem rumo, sem direção, sem propósito. Meu Deus, eu não sei se você já se sentiu assim, quando você está diante de uma situação, que você vê as coisas perdendo o seu controle, parece que vira do perna para o ar, tudo sai do seu controle, você não pode mais decidir, você não tem mais voz ativa, você não sabe mais o que fazer. E aí é interessante que o texto diz que Abraão simplesmente deu a ela alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, mas sem saber para onde ela ia, até onde duraria essa água, o quanto ela teria para se sustentar e sustentar o seu menino. Eles saíram sem rumo e sem direção no deserto. A Deus dará, sem propósito. Senhor, o que há de ser de nós? O que o Senhor quer conosco? O que vai acontecer com a gente? Essa mulher, ela praticamente perdeu toda a esperança, perdeu toda a sua expectativa de vida, queridos. E me chama a atenção, no versículo 15, que quando acabou a água da vasilha,
ela deixou o menino debaixo de um arbusto. Vamos entender que o menino é um grande propósito, porque mesmo que ele não foi o filho da promessa, mas Deus tinha uma promessa para ele. Volte seus olhos aí, se puder projetar lá, no capítulo 16 de Gênesis, ali no versículo 9 em diante, 16, 9. Nós temos uma grande promessa a Agar. Diz o seguinte: disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Queridos, apesar de um desfecho dessa promessa um tanto quanto preocupante, e de fato Ismael e Isaac, ou Ismael e toda a descendência de Jacó, Israel, sempre brigaram, sempre viveram em briga, não é? Hoje nós entendemos que um povo lá no Oriente Médio é descendente de Ismael, e até hoje há conflitos com Israel. Mas, queridos, eu vejo tranquilamente o cuidado de Deus sobre essa mãe e sobre esse menino que estavam aqui em grande aflição e se encontraram no meio do deserto sem água para beber. Se encontraram no meio do nada, sem uma fonte para se abastecer. Talvez se perderam no caminho, perderam o rumo, e agora o que fazer? Sabe, meus irmãos, às vezes nós enfrentamos situações na nossa vida que o chão parece que sai da nossa frente. Nós recebemos uma notícia, nós recebemos um diagnóstico, alguém bate na nossa porta, ou nos liga, ou nos manda uma mensagem. Isso para nós é como que o próprio Deus nos rejeitando. Isso para nós é como que o próprio Deus virando as costas para nós e nos colocando numa situação de vulnerabilidade. O que eu vou fazer? Perdi toda a esperança. Eu não tenho mais para onde ir. Eu não tenho mais suporte, não tenho mais recursos, não tenho mais provisão. O que fazer? E só uma mãe, só um pai, sabe a dor, a dificuldade de ver um filho padecendo, de ver um filho sofrendo, de ver um filho clamando por provisão. Nós vivemos numa época em que, talvez aqui nessa cidade, dificilmente encontremos situações assim, mas ainda é possível. Sabe, queridos, eu não sei qual é o propósito de Deus na nossa vida, na sua vida, mas talvez você está num deserto da aflição, você se encontra numa situação em que ou te colocaram ali, ou você se viu e se encontrou, e agora, Senhor, o que eu faço? E é como se você dissesse: não há mais saída, não há mais solução, acabou para mim, acabou. Ela simplesmente deixou o menino sentado num arbusto, na sombra de um arbusto, era tudo o que ela tinha. Não era sombra e água fresca, mas era uma sombra da morte. Como diz o Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Era como se eles estivessem ali com a única sombra que lhes restava. O vestígio, talvez, de poucas horas da continuidade de um propósito, mas haveria um fim. Haveria um fim, não tinha mais chance. Meus queridos irmãos, eu não sei você, mas o deserto não é o fim. O deserto da aflição não é o ponto final.
Se Deus tem uma promessa para cada um de nós, ela vai se cumprir, e não vai ser uma rejeição, não vai ser um abandono, não vai ser uma deserção, não vai ser, queridos, uma desordem, não vai ser uma aflição que vai parar os planos de Deus na nossa vida, que vai nos impedir de viver aquilo. Ainda que não consigamos enxergar saída, porque Deus, quando guia o seu povo no deserto, Ele prepara caminho no deserto, Ele abre caminho no deserto, Ele envia provisão, Ele envia alimento, Ele faz surgir fontes. Deus é provedor. E assim acontece na nossa vida, queridos, na nossa família, na nossa jornada. Essa mãe não tinha esperança. E sabe, na sua desesperança, na sua dor, no seu sofrimento, sem água, sem refrigério, sem sombra, o que resta? Quando você chega no seu limite, quando você se vê vulnerável, quando você não vê mais forças para se levantar, para buscar a Deus, para crer, a gente encontra muita gente assim, estão sofrendo, estão capengando, estão arrastando os pés, porque não tem mais força. Pastor, está difícil, não é fácil encarar, não é fácil lidar. Pastor, o que eu faço? Quantas pessoas a gente atende, e a gente consegue até compartilhar da dor, da angústia da alma, porque não conseguem encontrar socorro, solução, e ainda que creem em Deus, mas parece que Deus está em silêncio, parece que Deus está de costas para nós. Senhor, o que fazer? Essa mulher e esse menino não teve nada mais a fazer a não ser chorar. E sabe, deixa eu dizer uma coisa para você, talvez aqui, igual nesse contexto, nessa história, ninguém ouviu o choro dessa criança. Enquanto eles estavam no banquete, na celebração, na festa, todos rindo, banqueteando, celebrando, todo mundo estava vendo, todo mundo estava observando, estava tudo ok. Quem sabe a gente poderia considerar sombra e água fresca. Mas lá no deserto da aflição, lá na angústia da alma, há um choro ecoando no deserto, que só Deus escuta. Só Deus escuta. É na calada da noite, quando você se deita e o sono não vem, e lágrimas começam a escorrer, e você está perguntando: por que Deus? Por que Deus? Por que eu? Por que eu? Ele está vendo o teu choro, Ele está colhendo as suas lágrimas, Ele não te perdeu de vista. É para quem está no leito do hospital, e ainda que com um diagnóstico de fatalidade, sem retorno, sem volta, está clamando no seu íntimo: Deus ouve. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu, eu acho lindo isso, quando Deus apareceu a Abraão e Sara, foram como que uma personificação. Os anjos parece que se apresentaram como pessoas, como homens, como soldados. E Abraão até serviu um banquete para eles. Eles comeram com Abraão, mas eram anjos. Mas aqui para Agar, Deus brada lá do céu. É para dizer para Agar: ei, eu, o Todo-Poderoso, o Soberano, o Criador dos céus e da terra, aquele que prometeu Isaque a Abraão, que prometeu que Abraão vai ser pai de uma grande nação, e dele vai vir a salvação, o Salvador. Sabe, Agar, eu estou olhando para você, escutei o seu choro, não te abandonei, não te esqueci, não deixei de te contemplar. É como se Deus estivesse dizendo: Agar, eu esperei você chegar aonde você tem que estar.
totalmente fora de controle, totalmente sem controle da sua vida, vulnerável, com o coração rasgado, com a alma rasgada diante de mim. Esse teu choro, Agar, é o que eu preciso ouvir, é o que eu quero de você, é o choro do íntimo, do âmago, do centro da tua alma, é quem você é a tua sede, é o teu lamento, é a tua angústia, é o que você espera de mim, Agar. Você não chora por água, você não chora por pão, você não chora por uma herança, você chora por mim, Agar. É a você que eu quero me revelar aqui mesmo no deserto, Agar. Eu ouvi o seu choro, ouvi o choro do teu filho, porque eu não estou fechado os meus ouvidos para o choro de um justo e de uma justa. Deus tem plano e propósito para todos, queridos. A palavra de Deus para Agar foi: o que aflige Agar? Meu Deus, Deus sabe, Deus conhece a nossa dor. Não é irônico a forma que Deus trabalha conosco? Quando você vê lá em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva pecam contra Deus, desobedecem a ordem de Deus e comem do fruto proibido. Então eles passam a ter conhecimento e consciência da sua nudez. Eles se escondem de Deus. E Deus chama eles: onde vocês estão? Onde vocês estavam? O que aconteceu? Por que vocês estão assim? Deus sabe. Quando Jesus aparece no caminho de Damasco, há um homem com sangue nos olhos para perseguir, prender e matar os discípulos de Cristo. Paulo, ou Saulo até então. Quando Jesus aparece a este homem cai por terra diante da luz, da glória de Cristo que aparece a ele. Só ele vê. E ali Jesus fala com ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Deus conhece, queridos, o nosso coração, e Ele nos lança perguntas para que a gente venha mesmo a refletir e a entender a nossa posição, a nossa limitação. Quem somos? Nós somos totalmente dependentes de Deus. Senhor, eu não posso dar um passo sequer. Senhor, eu estou sem força, não há mantimento, não há alimento, não há força, não há provisão. Senhor, para onde eu vou? O que eu faço, Senhor? É isso que Deus quer, que você o busque, que você se ajoelhe, que você verdadeiramente reconheça: Senhor, eu não posso dar um passo sequer se não for na dependência do Senhor. O que aflige Agar? E essa palavra: não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Sabe qual é a mensagem de hoje? Há uma fonte no deserto. O deserto não é o nosso fim. O deserto não é o ponto final. O deserto é um lugar de encontro. Nós já falamos sobre o deserto aqui uma noite. O deserto é um lugar de encontro. Toda vez que Deus quer nos realinhar com o seu propósito, toda vez que Deus quer nos chamar para uma maturidade, para um crescimento, para um desenvolvimento, queridos, eu não sei qual é a medida, qual a circunstância, de que forma, mas Ele envia um deserto. Não sei o que, mas o deserto não é o fim. O deserto é para nos trazer a revelação da glória, da vontade e da presença de Deus. É no deserto que nós vamos ouvir a voz de Deus. É no deserto que nós vamos compreender os planos de Deus. É no deserto que nós vamos reconhecer a nossa podridão, nosso pecado, a nossa sujeira, a nossa limitação e insuficiência. É no deserto que nós vamos declarar glória a Deus, porque nós não temos provisão e recurso de lugar nenhum a não ser dele. É no deserto.
Mas sabe o que Deus diz a essa mulher? Versículo 19. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Porque no deserto, queridos, ainda que não pareça, existe fonte no deserto. Só Deus sabe onde está. Você não precisa cavar, você só precisa enxergar. Você só precisa perceber. Você não vai enxergar com os olhos naturais, você vai enxergar com os olhos da fé. É Deus quem vai abrir os seus olhos. O desemprego não é o fim. O diagnóstico de morte não é o fim. A separação não é o fim. Um filho rebelde não é o fim. A rejeição na família não é o fim. A baixa autoestima, a depressão, a angústia, o pânico não é o fim. Senhor, o que eu preciso enxergar para perceber no estado em que estou, na circunstância em que estou, que o Senhor tem uma fonte no deserto? O que eu preciso enxergar? Abra os meus olhos, Senhor. Eu quero te orientar e te chamar para essa oração. Senhor, o que eu preciso perceber que eu não estou percebendo? O que eu preciso enxergar que eu não estou enxergando, Senhor? Será que eu estou distraído? Será que eu estou preso na minha dor, preso no meu sofrimento? Tamanha é a pressão e a opressão que eu não consigo enxergar. Mas Deus abriu os olhos. Depois de ouvir o grito de socorro, depois de ouvir o choro, Deus abriu os olhos. E quando Deus abriu os olhos, ela viu uma fonte, foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei qual é a vasilha na sua vida que precisa ser cheia novamente. Mas todos nós temos uma vasilha que precisa ser reabastecida. Seja a nossa fé, seja a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. Seja novamente a nossa responsabilidade, nosso compromisso com as coisas de Deus. A nossa postura no lar, como homem e mulher de Deus dentro de casa. Como quem ama, como quem cuida, como quem zela. Queridos, eu não sei. Seja qual for, Deus tem uma fonte no deserto. E seja qual for a sua necessidade, encha a sua vasilha da fonte que Deus tem para você. Um dia nós estávamos no deserto da nossa existência falida e caída no pecado. E aquele que é a fonte inesgotável de vida se revelou a nós, abriu os nossos olhos espirituais e nós pudemos beber dessa fonte que é Jesus Cristo. Ele diz em João capítulo 6, todo aquele que crê em mim jamais terá fome, quem vier a mim jamais terá sede. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, uma forma singular de dizer, quem se alimenta de mim, quem se abastece de mim, jamais terá fome e terá sede. João capítulo 8, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus Cristo é a fonte no deserto, queridos, que mata a nossa sede, que nos põe de pé, nos realinha ao propósito de Deus para a nossa vida até a eternidade. Agar e Ismael nunca mais voltaram para a casa de Abraão e Sara, mas o cumprimento de Deus na vida deles foi realizado, a promessa. Esse menino cresceu, ela conseguiu uma esposa para ele, e foi também uma grande nação. O desfecho, depois, aí é outra história, queridos. Mas o que nós temos aqui é um resgate, porque o deserto não é o fim, há uma fonte no deserto. E eu quero te convidar a erguer a sua cabeça, a confiar no Senhor Jesus.
depositar o seu coração nele. Porque se há falta de água, de provisão, ele é a fonte certa. Vamos ficar em pé? Gostaria de chamar os irmãos do louvor aqui. Eu já vivi grandes desertos na minha vida, queridos. Quando eu fiquei viúvo, em 2012, vocês sabem, Deus ressignificou a minha história. Mas quando eu fiquei viúvo, eu me vi no grande deserto, numa amargura e numa angústia cruel, que me roubou a alegria, a esperança, o propósito de vida. Eu não tinha coragem para nada. Lembro-me uma vez, e eu quero compartilhar isso com você, a título de ser um testemunho e encorajamento para você, seja qual for a sua dor. Parece que eu sinto novamente. Eu lembro que eu sentei na cama da casa da minha mãe, no quarto em que eu dormia, quando era solteiro, quando voltei para a casa da minha mãe. Não tive coragem de voltar para o apartamento em que morava, na época com a falecida. Eu sentei naquela cama e olhei para baixo. A sensação que eu tive é de me encontrar num abismo cruel, sem volta, sem luz, sem saída. Um pedaço de mim se foi. Essa foi a sensação. Mas sabe que eu pude perceber no decorrer dos dias que Deus não deixou de olhar para mim, que Deus escutava o meu clamor, que Deus enxugava as minhas lágrimas, e que assim como o salmista falou, registrou no Salmo 23:4, eu vou reforçar aqui: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não é sombra e água fresca, mas no meio do vale da sombra da morte, eu posso ter sombra e água fresca, porque há uma presença comigo, há uma presença, Ele está presente, a ponto de, no decorrer dos dias, eu me ver consolando as pessoas ao invés de ser consolado, e as pessoas olhavam para mim e falavam: como você pode? Eu simplesmente sorria e não falava nada, mas entendia: Ele está comigo, eu não estou só. Hoje o Senhor ressignificou a minha história, tenho uma nova família, uma linda esposa, filhos. Deus fez tudo novo, porque a história continua e o deserto não é o fim. Há uma fonte no deserto. Senhor, abre os nossos olhos para que possamos enxergar, ó Deus, a fonte certa, inesgotável, viva e verdadeira, que é o Senhor, é a sua presença, Senhor. O Senhor não nos deixa só, o Senhor não nos abandona como os homens abandonam, o Senhor não nos deserda, o Senhor não nos expulsa como os homens fazem, mas o Senhor cuida de nós, ainda que estejamos, ó Deus, no último fôlego de vida, ainda que estejamos, Senhor, com a última gota de sangue. Ah, Senhor, o Senhor contempla a nossa dor, o nosso choro, o Senhor ouve, Deus, o nosso grito de socorro. Faz um milagre, Senhor, faz um milagre, Senhor, abre os olhos do meu irmão e da minha irmã, faz ele enxergar a saída e a solução no Senhor, faz ele entender que na Tua presença há provisão, que na Tua presença há socorro, que na Tua presença há recurso, que na Tua presença, Senhor, há refrigério, em nome de Jesus, amém, queridos. Quero chamar os intercessores aqui à frente, nós vamos orar pela campanha. Você que está continuando aí no seu propósito, em busca por algo, você colocou diante de Deus, está orando, te convido a vir à frente, a receber oração. Nós temos aqui os cartões em que você pode anotar os seus pedidos de oração, a sua semana,
guardar na sua Bíblia, guardar na sua casa, para que você tenha lembrança, para que você tenha um propósito de permanência essas 7 semanas, tá certo, queridos? Você que está na campanha, você que deseja começar, te convido a vir à frente para a gente orar, em nome de Jesus. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração,
Queridos, eu quero encerrar lembrando a você que está escrito no versículo 12. Quando Abraão se vê diante de uma decisão difícil, expulsar Agar e Ismael, a pedido da sua esposa Sara. Olha o que Deus diz. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir. Sabe o que eu penso aqui? Deus não deixou de ter controle da nossa vida e das circunstâncias. Se Ele nos permite as coisas virarem de perna para o ar, fugir tudo do nosso controle, saiba que Ele está querendo nos revelar algo, nos mostrar algo e nos trazer a essência de algo. Deus quer falar a você, Deus quer se revelar a você. Não feche seu coração, apenas atenda à voz, apenas atenda ao chamado de Deus. Senhor, eis-me aqui, faça de mim o teu querer, faz de mim a tua vontade, Senhor, mas que eu te encontre no deserto, em nome de Jesus, amém? O deserto não é o fim, há uma fonte, aleluia, glória a Deus. Vamos receber a bênção, queridos. Estenda as suas mãos. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor falou a corações aqui, que precisavam ouvir a tua voz, precisavam entender, Senhor Deus, o momento e a circunstância que estão vivendo, e saber que há saída sim, que há solução, que há provisão, porque há uma fonte no deserto. Pai, abra os olhos espirituais, abra, Senhor Deus, o coração, abra os ouvidos para entender e compreender a tua vontade, Senhor, e que haja fé, que haja esperança, que essa fé, essa esperança seja ressignificada e este propósito seja realinhado em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre você e sobre a sua família, te trazendo sempre de volta ao centro da vontade de Deus, que Ele tem para você hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe e volte em paz. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais